agora no intervalo, conversando com o Ezequiel e com o Andros, sobre política, né? Uma coisa impressionante. E as pessoas estão se afastando da política, né, Ezequiel? As pessoas de bem se afastam de política. O que não deve ser assim. As pessoas de bem devem, sim, entrar nos partidos, devem se filiar, devem participar, porque nós acabamos por sempre buscar os mesmos políticos antigos, né? Nada contra, mas é Pedro Simão, é Paulo Azeredo, sempre já ultrapassou isso, já passou, mas enfim, está aí, é o que está posto, e isso serve de lição para todos, né? Senão eu não me meto em política, isso é sujeira, isso aí essa porcaria, não, aí é que tem que se meter para reverter os quadros, e quando nós ficamos fora, Ezequiel, quando nós ficamos fora, nós estamos dando o pior dos exemplos. E nós lembramos do texto do Brecht, né, o analfabeto político, que até hoje é muito importante, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Sem dúvida. E essas pessoas definem o nosso destino. Estão definindo nossos destinos. Então, nós vemos aqui em Montenegro por causa das câmaras. Né? Inventaram lá que foi superfatório, não foi superfatório, não provaram nada disso. E aí tem umas porcarias de câmara, quando nós tínhamos um projeto, um dos melhores projetos do Estado do Rio Grande do Sul. Pronto, fechado. Né? Hoje, para fazer aquele mesmo projeto, custaria 3, 4 vezes mais. Né? Então, políticos ultrapassados, foi feito, o outro fez, eu não vou continuar nos projetos, estraga os projetos, não interessa. E aí eu acho que essa é a oposição da qual falamos. Né? Que antes nós falávamos dessa coisa da oposição e situação, acho que isso é ser oposição. Né? Estragar projetos, romper com aquilo, não dar continuidade a um projeto, a um trabalho, né? Simplesmente por uma birra política. Né? Eu acho que isso, assim se caracteriza a oposição. Né? Quando tu age de acordo com a legalidade, eu não encaro isso como um ser de oposição. Um aspecto que talvez, eu não sei se tu concorda comigo, e trago para a discussão, é de que esse movimento todo contra o Paulo, talvez, que diz o Ezequiel, conhecendo as técnicas desse trabalho, houve efetivamente rompimento com a legislação. Né? Mas eu não vou discutir isso, o Ezequiel tem mais condições de falar isso do que eu, porque eu não examinei, e seria injusto eu dizer agora. Mas o Paulo também pena e paga por isso. Né? Por ser um político ultrapassado, extremamente teimoso, estragando o projeto. Do nosso governo nós deixamos 28 projetos. Ele fez 1 ou 2 e tentou estragar todos mais, ou estragou. Entendeu? Então, por quê? Ele inaugurar a placa em nome dele. Então, está pagando por isso realmente. E eu vi hoje uma entrevista das piores coisas que eu vi na minha vida, ele querendo se justificar. Não, porque há 40 anos ninguém fez nada olha só como se atrapalha, nada do governo, eu fiz o posto de saúde. Posto de saúde, seu Paulo, tem que dizer como é que é. Só não está pronto porque o senhor não deixou fazer onde devia ser feito. E o posto de saúde foi projeto nosso, estava pronto, o dinheiro nós buscamos. Né? O governo Percival, aliás, nós, a comunidade, sabe o quê? Percival e Marcos foram parceiros. Isso era dinheiro estragou projetos do município. Né? Então está pagando por isso, aí ele vem justificar, e aí diz o que não sabe. Há 40 anos, ele está fazendo uma injustiça. E ele foi governo com a Madalena, ele foi governo, o PDT foi governo. E aliás, foi um governo bem razoável. Né? Madalena fez um governo razoável. E ele foi governo, sim, e como se nada tivesse com isso. E ele foi deputado por Montenegro. Custou fortunas para os cofres do Rio Grande do Sul, como deputado, justo, honestamente, não tem problema nenhum, mas não tem nada a ver com isso, quer dizer, e ele que é deputado aí 16 ou 17 anos, o que ele fez? Então, jogando, então, eu vejo as justificativas dele, e que o projeto de 2010 parou num barranco, mas coisas assim que não tem nada a ver com isso, só piora a situação dele. Então, eu vejo isso aqui, não sei se concordam com isso, que também essa situação toda é porque ele tem demonstrado assim um péssimo administrador na nossa cidade. Péssimo administrador. A comunidade que nos questiona, assim, ela vem sempre com essa dúvida, mas me conta como esse cara estava tanto tempo lá no Legislativo, né? Porque é impressionante para quem acompanha assim, o trabalho, né, Marquinhos? Perceber erros que nós recebemos lá na Câmara, projetos que vêm do Executivo com erros inadmissíveis, né? Coisas assim que
né? Não deveria acontecer. Projetos que chegam depois do horário, projetos que... Quer dizer, é uma falta de gestão, né? E com isso vem uma falta de respeito com a comunidade. Porque quem perde com isso é a comunidade. Quando se corta esses projetos que estavam em andamento, quando se deixa de fazer, quem perde com isso é essa comunidade. Mas a comunidade, como nós falávamos, ela está muito receosa da política, porque de fato ela tem seus motivos, o que nós assistimos não agrada a ninguém. Mas esse é o momento de nós entrarmos, ocuparmos o espaço, renovar os quadros e fazer a boa política que se prega. Porque está mais do que na hora dessa renovação acontecer. E o Paulo, ele traz assim, diversas características, se tu observar, e durante a campanha dele mesmo nós podemos ver, tanto que há pouco tempo foram condenados, pessoas ali que estiveram cometendo crimes já durante a campanha. Ele, enquanto deputado, ele foi notícia da Zero Hora por uma assessora que passeava com um cachorro. Quer dizer, ele tem uma trajetória já que não traz credibilidade, se tu for acompanhar pela postura assim, política dele. E se tu for analisar o trabalho enquanto gestor, também deixa muito a desejar, talvez mais ainda do que sua postura. Então é lamentável que hoje nós tenhamos esse governo aqui no município. E eu acho que esse momento, por isso eu reforço que esse momento em que nós vivemos, da previsão de segunda-feira, desse impeachment, é um momento muito importante. É um momento onde a comunidade tem que sair de casa, tem que vir participar, tem que acompanhar a Câmara de Vereadores, os vereadores, tem que acompanhar principalmente quais são os vereadores que estão votando e qual é o voto, qual é a posição de cada vereador, porque eu repito, acho que um vereador que vai a favor do descumprimento da lei é um grande candidato a ser um futuro corrupto, a agir de uma forma como hoje nós enxergamos o nosso executivo agindo, descumprindo a legislação. Então, eu acho que é importante que a comunidade fique atenta a isso, assim, e acompanhe aquele vereador que ela elegeu e a maneira como ele vai se posicionar nesse momento, porque nós estamos falando da legalidade da coisa. É preciso que se diga também que a Câmara votou projetos do prefeito Paulo Azeredo, muitos deles favoráveis, e até por unanimidade. Agora, mas é que tudo que vai para a Câmara vota contra? Não. Seria até, mas eu acho que a grande maioria dos projetos que o prefeito Paulo Azeredo enviou, a Câmara aprovou. A única coisa que não foi aprovado dentro da Câmara de Vereadores eram projetos que vinham com erros, com problemas jurídicos, muitas vezes, ou que chegavam atrasados, apenas. Agora, tudo aquilo que veio para favorecer a comunidade foi aprovado na Câmara e muitas vezes por unanimidade. Quer dizer, haveria como ele, um político de carreira, ele é político de carreira, ter conciliado melhor com a Câmara também. Mas com toda certeza. Com certeza esses eventos não estariam talvez acontecendo. E poderia se rever posições, ele também, O fato é que chegou num momento em que há uma crise muito mais forte, cada vez mais forte, entre executivo e legislativo, que não é bom também. E ele sai prejudicado, porque eventuais projetos, é pouco conhecido, o projeto deles é muito pouco, É só mais estragar o dos outros. Mas enfim, os projetos que ele tenha, poderia ter sido, vamos dizer assim, ter o apoio do legislativo, sem dúvida. Ele sai prejudicado, a comunidade sai prejudicada e os vereadores também saem muito prejudicados. Não tem dúvida, todos perdem. Todos perdem. Veja, por exemplo, que nós temos ali, o vereador ele tem algumas ferramentas de trabalho, que é o pedido de providência, o pedido de informação e o pedido de indicação, de todos os pedidos de providência, talvez até seria interessante fazer esse levantamento. Assim, o mandato do vereador Tuco tem feito isso durante esse ano, de acordo com os pedidos que foram feitos no ano passado. O Tuco foi o vereador com o maior número de proposições no Legislativo e nós agora estamos voltando lá naqueles pedidos de providência para fiscalizar, Ou seja, o que é o pedido de providência, É aquele esgoto estourado, é a falta da iluminação pública, É o buraco na rua, a dificuldade que nós encontramos lá no bairro, na nossa vida, no dia a dia. E essa ferramenta, o pedido de providência, é encaminhado pelo vereador ao Executivo para que o Executivo execute, como é de sua tarefa, e na maioria das vezes não é atendido.
Ou seja, o vereador faz o seu papel de estar junto à base, de andar na comunidade, de circular, né, nos bairros do município, né, identificar os problemas, levar ao executivo, e aí ele não acontece. Né? Quero pensar que não seja por uma questão pessoal, né, de que tal vereador votou isso, né? Quero pensar que não, né? Não quero também fazer essa acusação, mas tudo leva a crer, né, que se existe até uma determinada perseguição àqueles que não dançam, né, conforme a música do executivo. Na prática, Ezequiel, na prática, muito pouca chance do impeachment ser aprovado, levando-se em conta essa troca de favores com alguns vereadores, ou até a convicção de alguns também. Nós temos que respeitar também a posição dos vereadores que votarão contra o impeachment, temos que respeitar também, é uma posição, tem gente muito boa na Câmara de Vereadores, né? Não tem a menor dúvida, e vão votar contrariamente ao impeachment por convicção. Então, nós temos que respeitar também isso, tem que ser levado. Mas na prática, a expectativa do impeachment é muito pequena. Na prática é uma expectativa de fato pequena, né? Porque se analisa, como eu dizia antes, se analisa a postura de alguns, que é uma postura equivocada. Eu acho que é importante falar dessa questão do respeito à posição de cada um, Marquinhos, porque eu acho que isso também faz parte da boa política, né? Quando nós encontramos assim os vereadores dialogando ali, nós sabemos das inúmeras diferenças que existem entre o PT, o PP, né, o PP e o PMDB, né, o PDT, quer dizer, existem diferenças políticas, né, e ali na Câmara de Vereadores existe uma unidade de muitos vereadores. O que não significa... Mesmo com linhas diferentes. Eu acho que isso apresenta uma maturidade política dos vereadores, né? Porque o executivo causou essa situação. Né? Ele conseguiu fazer com que esse grupo pudesse, então, propor, né? e sentar para negociar e tocar os trabalhos para que a coisa ande no município. Porque se não houvesse essa unidade, né? Talvez nada aconteceria se depender do executivo. Então, eu acho que essa coisa do respeito, ela é muito importante. Agora, veja que nós respeitamos, eu acho que por trabalhar lá dentro, assim, eu me relaciono muito bem com todos os meus colegas de trabalho, eu respeito todos eles e tenho, de certa forma, um carinho especial por cada um deles, mas sim, eu critico a posição política de muitos deles. Eu não concordo com a posição política de muitos deles. Né? Nós vamos aguardar agora, segunda-feira, para ver como vai se dar, né, a postura de cada um, porque eu acho que é uma questão de ética da qual nós estamos falando. Eu repito, houve um descumprimento da lei. Né? Não é possível que tu sejas a favor deste comportamento. Independente do partido, independente de qualquer coisa. Eu acho que a comunidade espera essa postura honesta, né? Em busca da boa política. E eu acho que é válido, sim, criticar a posição, avaliar a posição política de cada um, respeitando a pessoa. Marquinhos? Sem a menor sombra de dúvidas. Na segunda-feira, como é que vai se dar? Eu sei que o jornal Progresso vai estar lá, toda a imprensa. Isso vai ser o dia inteiro? Espero que como é que começa de manhã e vai à noite? Isso. Ou vai ser tumultuado? O que espera? Começa pela manhã e segue. Né? Tem relatos, tem as falas, tem a leitura ali, né, do processo, e certamente vai ser uma sessão bastante extensa, né, demorada. É um momento muito importante, a Câmara está de portas abertas, né, o jornal vai estar transmitindo também, e é importante a comunidade acompanhar, para acompanhar a postura de cada um e acompanhar os argumentos que vão ser colocados lá. Porque não são argumentos, eles são argumentos que foram estudados, que foram analisados, né? Tem argumentos técnicos ali que não cabe ao Ezequiel, que não cabe ao vereador. Tem questões ali que são muito importantes no sentido de informar a comunidade sobre o que significa esse processo.
Né? Nós estamos correndo bastante, Marquinhos, e eu acho até que eu, infelizmente, não vou poder acompanhar essa sessão tão importante, porque o mandato do vereador Tuco, ele coordena ali a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, e nós estamos nessa semana e na semana que vem fazendo a eleição do projeto Câmara Mirim nas escolas. Né, que também é um projeto que tem essa característica de buscar construir a boa política junto, lá pegando lá as crianças, né, ensinando a diferença do executivo, legislativo, o que um vereador pode fazer. É um projeto muito importante e nós temos na segunda-feira eleições em alguma escola, né, e por óbvio o vereador vai estar na sessão, então eu, enquanto assessor, vou estar representando ele nessa eleição. Mas vai ser um momento bem extenso. Acho que essa sessão ela percorre ali o dia. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos com o Isaquiel aqui para comentar o que alguns negam, mas é a pura verdade. Já se deu a largada para as eleições municipais do ano que vem. E voltamos a seguir para conversar com o Isaquiel sobre isso.